Consulado-Geral do Brasil, em Miami, promove eventos sobre os desafios de envelhecer nos Estados Unidos. Em New York, manifestantes protestam contra planos de transformar ginásios de escolas em abrigos para imigrantes. Na Flórida, a governadora anuncia envio de Guarda Nacional do Estado para a fronteira do Texas. Congresso recebe pedido oficial de expulsão do deputado Jorge Santos, filho de brasileiros. E na Califórnia, o governo estuda uma indenização milionária aos residentes descendentes de pessoas escravizadas como forma de reparação. A sugestão deste cálculo reparatório divide a população. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre esta edição com uma notícia voltada para a nossa comunidade no sul da Flórida. O Consulado-Geral do Brasil em Miami vai oferecer um seminário sobre os desafios de envelhecer aqui nos Estados Unidos. Nesse encontro, que será aberto e gratuito ao público, serão abordados temas importantes, como a previdência social, a saúde e a qualidade de vida na melhor idade. A Cone Rocha tem as informações para a gente. A ideia é informar os brasileiros sobre os seus direitos no país e trazer mais conhecimento para o imigrante com mais de 60 anos. Venha participar deste seminário. Contaremos com palestras de especialistas que falarão sobre a aposentadoria nos Estados Unidos e como é que você pode aproveitar as oportunidades oferecidas pelo acordo previdenciário. O evento será totalmente gratuito e todo em português, com profissionais brasileiros que já atuam há muito tempo no território americano. Também discutiremos as questões relacionadas a como acessar o sistema de saúde americano e vamos terminar com uma palestra do chefe da cardiologia do Jackson, Dr. Alexandre Ferreira, que falará sobre como envelhecer de maneira saudável. Além do seminário, os desafios de envelhecer nos Estados Unidos, que será dia 23 de maio, das 10 da manhã à 1 da tarde, os brasileiros ainda terão show com música ao vivo e muito networking. Para participar, basta fazer um registro online através deste link que está na sua tela ou no site oficial do Consulado-Geral do Brasil aqui em Miami. E eu quero prestigiar, sabe? Porque assim nós teremos outros eventos importantes para a nossa comunidade, não é? Então é importante. Por favor, divulguem, compareçam, prestigiem, porque é o nosso consulado, é o nosso Brasil aqui dentro, tá? Porque veja, eu saí do Brasil há muitos anos, mas o Brasil ainda não saiu de mim, ainda está comigo. O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou que planeja enviar tropas da Guarda Nacional do Estado para ajudar o Texas na fronteira sul. A ideia é realocar mais de 1.000 soldados, além de policiais, para reforçar a segurança na região, que lida com um alto fluxo de chegada de imigrantes e pouca ajuda do governo federal. Será uma força-tarefa completa, com drones, airboats, aeronaves, carros e jipes, que vão ser enviados nos próximos dias, junto com 800 soldados da Guarda Nacional, 100 policiais de patrulha rodoviária e 200 oficiais do Departamento de Lei. A Flórida disse que essa equipe vai ajudar o governo do Texas a lidar com os milhares de imigrantes que estão acampados no México à espera de entrar no território americano. Essa força-tarefa foi anunciada às vésperas do governador Ron DeSantis declarar oficialmente sua campanha na corrida presidencial de 2024 e também uma semana depois do fim do Título 42, que facilitava a expulsão de imigrantes na fronteira sul. O Texas havia pedido ajuda porque esperavam um alto fluxo de imigrantes, com muitas pessoas forçando a entrada nos Estados Unidos e até um possível caos ou tumulto. Mas não foi isso que aconteceu. O que se registrou até agora foi a queda no número de indocumentados. Várias partes da fronteira estão vazias. Mesmo assim, a Flórida disse que vai enviar essa força-tarefa.
Enquanto New York luta para lidar com o influxo de imigrantes, o prefeito da cidade anunciou que pretende transformar ginásios de escolas em abrigos de emergência. Mas o plano do democrata Eric Adams desagradou professores, alunos e pais que lotaram as ruas da cidade para protestar. Os pais dos estudantes dizem que o país vive uma profunda crise, mas que ela não pode afetar as escolas e o ensino das crianças. Só que dezenas de colégios já foram notificados sobre o fechamento dos ginásios para que eles sejam transformados em alojamento temporário para os solicitantes de asilo que continuam chegando diariamente a Big Apple. Pelo menos 20 escolas com ginásios independentes estão nessa lista da prefeitura para esse projeto. A cidade já tem 150 locais de urgência abertos que podem atender mais de 65 mil pessoas. Depois do intervalo, o congressista norte-americano entra com ação pedindo a expulsão de Jorge Santos da Câmara. E a gente mostra que o governo dos Estados Unidos já estuda impor regras mais rígidas às empresas de inteligência artificial. New York City aprovou um projeto de lei que proíbe a discriminação por peso em qualquer lugar da cidade. Agora só falta o prefeito sancionar a medida. Quando isso acontecer, a Big Apple vai integrar um time pequeno de apenas 5 cidades americanas que possuem leis semelhantes. A reportagem é da Carolina Camargo. Um estudo apontou que 42% dos adultos nos Estados Unidos já enfrentaram algum tipo de discriminação por causa do peso excessivo. Foi o caso de Jennifer Portnick. A instrutora veterana de fitness lembra que perdeu vários empregos no início da carreira por não ter o perfil que as empresas consideravam ideal. Fiz o teste numa empresa fitness e eles tiraram fotos dos meus braços abertos e enviaram para o escritório corporativo. And she sent that picture to the corporate offices. Na época, Jennifer recebeu essa carta como resposta, afirmando que apesar das qualificações, ela não tinha o nível de aptidão corporal exigido. A instrutora disse que só conseguiu trabalhar na área em São Francisco graças a uma lei que proíbe a discriminação por peso. Isso foi há 22 anos. De lá para cá, apenas outras 5 cidades e um estado adotaram leis semelhantes. Agora, New York resolveu integrar este time que combate a discriminação com base no peso e na altura. Um vereador apresentou um projeto de lei que já foi aprovado e que proíbe ações ou comportamentos que excluam pessoas que estão acima do peso em qualquer lugar da cidade, como trabalho, teatros, restaurantes, bares, locais públicos e muito mais. Segundo o autor do projeto, Sean Abreu, a discriminação pelo tamanho corporal da pessoa é tão grande no país que chega a ser comparável com os níveis de discriminação racial. Para ele, a nova lei vai proteger as vítimas e também vai forçar uma mudança de pensamento sobre o peso. But it's also about changing the culture and how we think about weight. A influencer e produtora de conteúdo Vitória Bran aprovou a ideia. I know I'm fat. That's not a bad thing, though. Eu sei que eu sou gorda e isso não é uma coisa ruim. Esse é um projeto de lei importante, porque vai mostrar o que significa ser gordo no mundo. Estamos sendo lembrados que os nossos corpos nunca deveriam ser barreiras para qualquer coisa. Nova York é uma cidade cosmopolita que precisa dar o exemplo desestimulando discriminações ilícitas. Sem dúvida alguma, a tendência é estimular ações judiciais, porque muitas vezes a discriminação é velada e aquele que se sente discriminado vai acabar recorrendo ao judiciário, então a tendência do número de ações é aumentar. Mas, sem dúvida nenhuma, a lei faz com que a gente pense nessas discriminações ilícitas e faz com que os comerciantes e empregadores fiquem mais cautelosos. Legisladores dos Estados Unidos querem impor regulamentações mais rígidas sobre a inteligência artificial. Ontem, o CEO por trás do ChatGPT fez sua primeira aparição no Capitólio para responder a perguntas delicadas sobre essa tecnologia que é vista por muitos como uma ameaça. O que será o futuro da tecnologia? Diante do que já vemos por aí, o Congresso decidiu agir. We have seen what happens when technology outpaces regulation.
Ontem começaram os debates sobre as ameaças da inteligência artificial. O CEO da empresa criadora do polêmico ChatGPT, Sam Altman, confessou ter medo de causar danos significativos ao mundo. My worst fears are that we cause significant harm to the world. Entre a população, a inteligência artificial também gera muitos medos, desde a substituição de trabalhadores, à criação em massa de fake news e disseminação descontrolada de desinformação. Perturbados pela facilidade do uso errado das novas tecnologias, legisladores norte-americanos querem impor regras regulatórias mais rígidas às companhias. Mas entendam, salvaguardas sensatas não se opõem à inovação, lembrou um dos senadores. Sensible safeguards are not in opposition to innovation. Os congressistas dizem agir motivados pela falha notável do governo federal em regular as mídias sociais, o que está servindo como um exemplo do que não fazer desta vez com relação à inteligência artificial, que tem um potencial ainda incerto. Inúmeras oportunidades estão surgindo para negócios, carreiras e para o desenvolvimento humano através da popularização da inteligência artificial. É evidente que, como qualquer outra tecnologia, ela vai provocar algumas mudanças na nossa dinâmica de trabalho, nos negócios e também nos governos. E esse é um dos principais motivos pelo qual o governo americano está tentando regular a inteligência artificial. É evidente que é importante haver uma discussão, desde que ela aconteça de maneira equilibrada, saudável e envolvendo todas as partes da sociedade, para que de fato esteja em primeiro lugar os interesses da humanidade, das pessoas, e não o interesse de um político ou de um governo. E falando em Congresso dos Estados Unidos, um dos integrantes da casa, o democrata Robert Garcia, apresentou uma resolução para pedir a expulsão de um adversário. O deputado, filho de brasileiros Jorge Santos, que desde sua eleição vem se envolvendo em uma série de polêmicas. A monção oferecida é considerada privilegiada. Por isso, os republicanos têm até quinta-feira, amanhã, para agendar uma votação que pode decidir o futuro do político. Segundo analistas, não há expectativa de que a expulsão aconteça, mas a iniciativa poderia exercer mais pressão sobre o Partido Republicano, que recebe pedidos atrás de pedidos para a renúncia de Jorge Santos. Santos está sendo criminalmente indiciado aqui nos Estados Unidos por 13 crimes federais, incluindo fraude e mau uso de fundos de campanha. E no próximo bloco, a gente mostra a impressionante história de uma menina sequestrada em 2017 que acaba de ser encontrada de forma inusitada. E tem reportagem sobre uma medida que a Califórnia quer aprovar para indenizar descendentes de pessoas escravizadas como reparação. Agora, olha só essa história. Uma menina que foi sequestrada em 2017 no estado de Illinois acaba de ser encontrada viva graças a um documentário sobre o seu desaparecimento. A menina havia sido sequestrada pela própria mãe e foi reconhecida nesta semana, 6 anos após o sumiço. Ela foi identificada por um desconhecido que viu sua história ser contada na televisão. Kayla tinha apenas 9 anos quando, em 2017, foi levada pela mãe, que desapareceu sem dar notícias ao pai da criança, Ryan, ou qualquer conhecido. A mãe da Kayla, Heather Ann Behan, não tinha a guarda da menina, mas em um acerto com o pai mantinha visitas semanais, até que um dia o sequestro aconteceu. Desde então, ela era considerada foragida. Hi, this is Kayla here. I have a gecko. O caso voltou a ganhar notoriedade nos últimos meses, depois que a história da Kayla foi contada em uma série documental em um streaming. Foi assim que uma pessoa desconhecida reconheceu Heather, a mãe, neste supermercado da Carolina do Norte e chamou a polícia. O Centro Nacional de Crianças Desaparecidas contou que Kayla foi localizada em seguida e já está na companhia do pai, em Illinois, depois de 6 anos desaparecida. Heather, a mãe, está presa e será julgada por crimes diversos. Essa montagem, feita por inteligência artificial, mostra como a menina deve estar hoje, aos 15 anos de idade. A família da jovem pede privacidade neste momento e diz que está aliviada pelo retorno de Kayla em segurança.
Isso que aconteceu é bem incomum, é por isso que precisamos chamar a atenção das pessoas para denunciar se passar por um suspeito. Não importa a idade da história, chame a polícia que ela vai investigar, diz uma agente da cidade onde Kayla foi enfim encontrada. Um assunto polêmico vem ganhando espaço e destaque na Califórnia. O governo estuda uma indenização milionária aos descendentes de pessoas escravizadas. Quem mora na região há mais de 60 anos, por exemplo, pode ganhar cerca de $1 milhão. A medida vem dividindo opiniões, como nos mostra a Eloá Orazen. De modo geral, pessoas negras trabalham em piores condições, pagam mais juros, têm menos acesso à educação e saúde e menor expectativa de vida. Essa disparidade racial custa caro, mas a Califórnia parece estar disposta a pagar por uma tão necessária reparação. Uma força-tarefa estabelecida em 2020 pela Califórnia para pensar formas efetivas de reparação racial definiu um modelo econômico que pode ser distribuído a parte dos residentes negros do estado. Quanto vale a vida? Não dá para quantificar, mas já é um caminho, para o reconhecimento da humanidade dessas pessoas. Uma pessoa negra que vive na Califórnia desde 1950, por exemplo, pode ter direito a receber $1,2 milhão do governo. Neste montante estão inclusos custos de discriminação de moradia, desvalorização de negócios, vigilância excessiva e outras tantas facetas do racismo. Eu trago aqui falas elogiosas, a esse projeto. Por quê? Porque a partir desse momento que se faz essa propositura e que abre essa discussão e essa possibilidade de uma reparação histórica para um país, não só, a gente está falando dos Estados Unidos da América do Norte, mas também vai abrir precedente para outros países cuja relação econômica e de aquisição de materiais se deu pela mão de obra escravizada não remunerada. A gente está falando aí de milhares de pessoas, que teve a sua vida solapada para enriquecer essa nação que hoje as coloca à margem. Então, quando se abre para essa discussão, já se abre um precedente extremamente positivo, que é reconhecer, é o Estado reconhecer que ele foi, um dos propagadores dessa desigualdade. A sugestão deste cálculo reparatório divide a população. Há quem acredite, por exemplo, que o dinheiro deve ser alocado apenas em políticas públicas, sem indenização direta às vítimas. Já os especialistas defendem a coexistência das duas práticas. Há por volta de 2,5 milhões de pessoas negras vivendo na Califórnia. Este modelo econômico de reparação e outras propostas têm ainda de ser apresentados ao Poder Legislativo antes de entrar em vigor, caso seja aprovado. De acordo com o levantamento, cerca de 80% da população negra do estado terá direito a algum tipo de indenização, caso o texto ganhe o aval do poder público. O Estado reconhecer, que é violador, de direitos dessa população e por conta dessa sistematização histórica e de colocar essa população à margem dos direitos, à margem, da questão material, porque a gente sabe que a questão material ela norteia toda a vida do ser humano e você não acessar, isso te prejudica em todas as áreas. Então é isso, o reconhecimento já é uma vitória. A questão econômica de valorar, isso é extremamente importante porque vivemos numa sociedade capitalista. E para adquirir, ter acesso a bens, ter acesso a direitos, ter acesso à saúde, ter acesso à educação, ter acesso a uma boa alimentação, ao lazer, à moradia, até a qualificação para o trabalho, é preciso economicamente ter recursos, Então, nada mais justo. Se essa questão monetária, o valor hoje proposto é o adequado, não sei, porque é uma conta que tem que ser feita para saber a extensão desse dano, porque isso é um dano social que essa população reflete nessa população até hoje. No próximo bloco tem os detalhes do caso de um menino de 4 anos que encontrou uma arma em casa, no Texas, e atirou no irmão, um bebê de 1 ano. E tem os detalhes do primeiro corredor de veículos elétricos que vai ligar Estados Unidos e Canadá.
Câmeras flagraram um enxame de abelhas atacando parte de um bairro de Los Angeles, na Califórnia. 3 pessoas foram internadas. E moradores de Seattle e Washington registraram um momento em que uma discussão terminou em tiros e correria. Esse é o nosso Giro de Notícias. Eram 11h30 da noite quando as discussões começaram em um bairro de Seattle. Um morador registrou o momento em que a confusão virou um tiroteio e correria. Não houve mortos nem feridos. Os moradores questionam a segurança da região. Em 2022, foram registrados 39 tiroteios fatais e 157 não fatais, um aumento de 23% em relação a 2021. Um enxame de abelhas irritadas invadiu um bairro de Los Angeles, na Califórnia, e provocou pânico. As imagens mostram o momento em que um policial é atacado pelos insetos. Ele se debate sem sucesso e, segundos depois, cai na rua. Os bombeiros confirmaram que, além do oficial, outras 2 pessoas foram levadas para o hospital por múltiplas picadas de abelhas. No Texas, no condado de Harris, a polícia investiga como um menino de 4 anos teve acesso a uma arma carregada dentro de casa. O garoto atirou acidentalmente contra o irmão, de 1 ano de idade. A bala atravessou a perna do bebê sem pegar nenhuma artéria. A polícia informou que os pais serão responsabilizados pelo incidente. No Michigan, autoridades americanas e canadenses anunciaram a criação do primeiro corredor binacional de veículos elétricos. Essa estrada moderna terá carregadores rápidos a cada 50 milhas. Esse mapa mostra que esse corredor vai passar pelo sudeste do Michigan e chegar até a parte de Ontário, no Canadá. O anúncio oficial da rota elétrica foi feito pelo secretário de Transportes de Detroit, do governador do Michigan e também do ministro de Transportes do Canadá. Esse corredor deve incentivar a circulação de carros elétricos para passageiros e caminhões com mercadorias. Boa notícia, né? Muito. Bom, vamos aproveitar e vamos dar uma olhada como é que vai estar o clima amanhã, o tempo em todo o país. Olha, Boston, sol forte, máxima de 63 e mínima de 45. Nova York também o sol permanece. Em Washington já tem tempo encoberto. A mesma coisa em Norfolk e Charlotte. A tempestade começa em Atlanta, máxima de 69 e mínima de 60. Esse mau tempo persegue aí todo pela Flórida. Tampa, máxima de 87, mínima de 71, com bastante trovoada. Mau tempo também em New Orleans e Brownsville, Evelyn. Em San Antonio e Houston, no Texas, sol entre nuvens ao longo de todo o dia. Em El Paso, bastante calor, assim como em San Antônio, máxima de 87. O sol também aparece ao longo do dia, um pouco tímido. Em Albuquerque, a previsão é de bastante tempestade, mas o sol volta a brilhar em Phoenix. E chegando agora na Califórnia, olha só, em Los Angeles, tempo encoberto. São Francisco também, máxima de 66. E Las Vegas, a gente vê até o sol diferente aqui no nosso mapa, né, gente? Vê um pouquinho de nuvem, mas o sol brilhando e se expandindo atrás da nuvem, porque vai fazer muito calor, previsão de 98. E olha, agora a gente traz uma curiosidade e uma imagem fofíssima que viralizou. Uma ursa foi flagrada no exato momento em que ela saía de uma toca após seu período de hibernação. E claro, essa cena divertiu todo mundo na internet. Só de olhar já dá uma preguiça, né? A ursa, que tem 25 anos, sai da toca toda descabelada e amassada depois de hibernar por 7 meses. Bom, minutos depois de se espreguiçar bastante, ela foi brincar. Diferente do que muita gente pensa, a hibernação não é apenas uma soneca longa de inverno. Durante esse período, os ursos armazenam energia e estabilizam a atividade cerebral, já que no inverno há escassez de alimento. Agora, voltando para o flagrante pós-hibernação que está bombando na internet, uma curiosidade. A ursa chada é de uma subespécie parda do Himalaia. Ela foi resgatada de um circo anos atrás e hoje vive em um abrigo da Ucrânia, perto de Kiev, um local que angaria fundos para a preservação de ursos e que abriga diferentes espécies. Apesar da guerra no leste europeu, o Instituto não foi atingido pelos ataques e segue preservando os animais. Não há dúvidas de que a Chada está cansada, né, Ruth? Não tem como negar que ela acabou de acordar com aquele cabelo todo em pé, aquela cara de sono dela sensacional. Cara de segunda, foi o comentário que mais teve na internet. Parece eu indo trabalhar na segunda-feira, tadinha, ela saindo ali da toca. Agora ela vai brincar, se divertir um pouco nos próximos meses e no final do ano ela volta a hibernar.
Maravilhosa essa imagem. Maravilhosa. Não tenho o que Igual falar, a gente né? chegando Igual na a redação gente. na segunda. Eu tô nesse embalo. Eu venho junto com aquela cara amassada de sono. Bom, gente, é com essa imagem tão curiosa, divertidíssima, que a gente encerra o Jornal Américas no ar. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 7h30 da noite, mas ninguém com cara de amassado. Por favor. Até lá, gente. Boa noite. Boa noite.